noite, a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar uma coisa bem bacana. Põe a mão no seu coração, tá? Põe a mão no seu coração, lado esquerdo, né? E diga assim: Deus, eu estou aqui. Glória a Deus, amém. Então nós vamos, abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ver algo tão interessante que é o chamado de Isaías, amém? Isaías capítulo 6, todos acharam? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam suas pernas, seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, agora toda a igreja diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com uma voz que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado está o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode repetir a igreja? Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, você está dizendo isso para Deus. Amém? Então, como nós vimos, não sei se aqui alguém já teve a visão de ver anjos. Eu já tive, tive o privilégio de ver querubins azuis. Eu estava em um culto em São Paulo, e foi um dia que foi um pastor pregar, não era o pastor da nossa igreja, então ele era um missionário Caju. Então ele estava ministrando a palavra do Senhor, e ele disse uma coisa: olha, aqui dentro desta igreja, pessoas vão ser curadas, aquelas que têm fé vão ser curadas, aquelas que ainda não falam em língua vão ser batizadas no Espírito Santo. Na época, levei 2 pastores, amigo meu, era o pastor da igreja, os 2 pastores eram da igreja adventista da Promessa, e eles trabalhavam junto comigo, e eu convidei, eles foram para lá. E o culto estava tão cheio, estava um reteteu, uma bagunça o culto, cheio da unção do Senhor, muito gostoso. E quando estavam orando, pessoas sendo curadas, libertas, eu senti uma sensação tão, ao mesmo tempo, gostosa, mas estranha, porque eu pensei que eu tinha ficado surdo. E a primeira coisa que eu fiz, falei: Senhor,
de olho fechado. Eu fiquei surdo. Pessoas estão sendo curadas e eu fiquei surdo. Aí eu abri os olhos e vi a igreja pulando e dançando e o pastor ministrando e gritando mesmo, né? E eu não conseguia ouvir nada. Um silêncio absoluto. Então, quando eu olhei, a igreja era toda de vidro, as portas, né? Uma lateral. E eu olhei para fora e comecei a escutar asas. Falei, mas que estranho, parece pássaros gigantes. E quando eu olhei lá fora, assim, tinha um lugar do tamanho disso aqui mesmo, assim, era fora da igreja. Eu vi anjos todos ajoelhados. E eles vinham descendo e ajoelharam ao redor da igreja. E ali houve manifestação do poder de Deus. E quando eles foram subindo, aí eu vi que eram 6 asas. E é exatamente como está escrito aqui. Só que eram azuis. E depois desse acontecimento, eu tive 2 visões. E as 2 visões se cumpriram. Aconteceu exatamente como eu vi. Eu senti. E eu vi, Deus me mostrou. Será que eu tinha, assim, muito mais intimidade com Deus? Ou eu fiquei muito, primeiro assustado, e eu fui falar com os pastores, né? E os 2 falaram, puxa, eu queria tanto ver e eu não vi nada. Né? Que privilégio é esse que você tem? Porque eu tive uma visão com um deles, aconteceu exatamente como Deus me mostrou e me usou para falar para essa pessoa. E a outra foi a visão com a nossa igreja, com o pastor Ailson, que foi o meu grande discipulador, né? Por 7 anos. Deus deu um livramento tão grande para ele, através da visão. Então, foi uma missão que Deus me deu. Então, você ser um missionário, né, não é, puxa, eu vou lá no Iraque, né, salvar aquelas pessoas. Às vezes você pode até conseguir chegar até ir lá, e chegar lá no primeiro dia você ser morto, porque lá está em guerra, pessoas brigando, uns por seus direitos, outros por ser sanguinário mesmo. Mas se eu quero fazer missão, se eu quero dizer para Deus, eis-me aqui, eu posso fazer isso aqui mesmo. Há pessoas do meu lado sofrendo, há pessoas do meu lado enfermo, há pessoas na igreja enferma, há pessoas na igreja necessitado. E qual é a missão de um missionário? É levar o conforto a essas pessoas. Eis-me aqui, Deus. Deus, Ele não escolheu pessoas estudiosas, teólogas. Ele não escolheu, pessoas inteligentes para pregar a palavra dEle. Ele não escolheu pessoas que têm capacidade. Pelo contrário, Ele escolheu os incapacitados, as pessoas leigas, as pessoas incultas, não sei se existe a palavra, pessoas que não têm cultura nenhuma, não têm educação, é iletrado, não sabe escrever nem ler. Isso mostrou desde o início. Ele não escolheu. Essas pessoas fazem sim o trabalho de Deus também, e fazem com muita qualidade. Mas aquele que diz para Deus, eis-me aqui, esse é o que Ele usa. Esse é
o que ele usa para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Se você quer ser uma bênção na vida de uma pessoa, qual deve ser a sua atitude? Porque Isaías diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava confessando que ele era um pecador. E ele viu a Deus. Ele pensou que ele ia morrer. Então, o querubim, o anjo, foi e tocou nos seus lábios. E disse a ele: os teus pecados estão perdoados. Isso vai acontecer com você quando você disser a Deus: eis-me aqui. Porque Deus deve estar cansado de desculpas. De desculpas, por exemplo: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que eu tenho responsabilidade. O Senhor sabe que eu trabalho. Eu tenho horário para cumprir. Sabe que eu preciso pagar as minhas contas. Sabe que eu preciso comprar coisas. Mas Deus não está pedindo isso para você. Na verdade, isso, muitas das vezes, só atrapalha. Porque eu não quero dizer a Deus: eis-me aqui, por causa do meu trabalho. Deus nunca vai te pedir para você largar o seu trabalho e vir servir a Ele de tempo integral. Deus não é irresponsável. Ele só quer ouvir de você: eis-me aqui. E sem santidade nós nunca vamos conseguir dizer para Deus: eis-me aqui, porque Ele não vai nos usar. Sem santidade é impossível ver a Deus. Eu preciso me santificar todos os dias para dizer para Deus: eis-me aqui. E no tempo oportuno, Ele vai te usar, e fora do seu horário de trabalho. Aí vem de novo as mesmas desculpas: mas Senhor, eu estou cansado, eu trabalhei tanto. Desse jeito também nós não podemos dizer para Deus: eis-me aqui. Sempre estamos dando desculpa a Deus. E Deus só quer nos usar no tempo oportuno. Se você disser para Deus: eis-me aqui, Ele vai arrumar o tempo para você. Ele vai arrumar as pessoas que você precisa visitar. Ele vai arrumar as pessoas que você precisa pregar. Ele vai arrumar as pessoas que você precisa curar. Ele vai arrumar as pessoas que você precisa ajudar. Ele vai te capacitar. Não precisa ficar choramingando para Deus: eu não tenho tempo. Porque para dizer para Deus: eis-me aqui, eu preciso saber de certas coisas. Não é possível você ser uma bênção na vida de outra pessoa sem estar disposto a perder algo ou coisas.
Não é possível ser uma bênção sem estar disposto a sair no prejuízo. Não é possível você ser uma bênção sem sair de mão vazia. Não é possível você ser uma bênção sem sair, sem lágrimas. Não é possível você ser uma bênção na vida de uma pessoa se isso não te causar alguma angústia ou dor. Não é possível você ser uma bênção na vida de uma pessoa se você não carregar a cruz de Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quantas vezes nós ajudamos pessoas e nós somos traídos? Quantas vezes nós ajudamos pessoas e somos enganados? Quantas vezes ajudamos um casal a não se separar e eles nos abandonam? Isso é missão. Isso é cumprir a missão, porque você vai chorar, você vai ter dor, você vai ficar angustiada, mas aquela vida você salvou. É isso que importa. Porque a minha vida não é mais preciosa do que as outras. Eu tenho que ter essa consciência para mim dizer a Deus: eis-me aqui. Só que Deus, Ele nunca, Ele vai te enviar a uma missão sem preparo. Quantas vezes nós estamos aqui e às vezes dizendo: puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu calculo a vida do Amarildo e da dona Eli, seus filhos. Puxa, agora que nós conseguimos arrumar a nossa casa. Lutamos tanto. E agora eles têm uma missão lá do outro lado do mundo. E chega aqui. Quantos não? Quanta desonra. Pastora Rai, saiu de Santarém, foi para Curitiba, depois Campo Grande. Nós viemos de São Paulo. Mas nós já fizemos tanta coisa nesse tempo que nós estamos aqui, não é? E fizemos para Deus. E é tão gostoso. As lágrimas e as dores das traições, da desonestidade, já não fazem tão efeito em nós, porque nós sabemos que nós declaramos a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E sabemos que isso é só o começo. Ainda tem muitas coisas que nós precisamos fazer. E quantas vezes nós, chorando, se lamentando com Deus, se esquecemos de que Ele nos enviou, Ele vai tomar conta. Ele nos deu a missão, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a direção, Ele nos mostra o que falar e como falar. Vamos abrir 2 Reis, capítulo 13, 14 em diante. Todos acharam? A morte de Eliseu. Ora,
Eliseu estava sofrendo da doença que morreu. Jeoás, o rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu e disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria tê-la ferido. Então terias derrotado os sírios até consumir. Mas agora só 3 vezes ferirá os sírios. Amém? Até aí. Veja bem, quando Deus nos dá uma missão, nós precisamos fazer, prestar atenção, fazer até o fim e fazer até mais do que nos é pedido. O rei de Israel pediu orientação ao profeta. E o profeta diz: bata no chão com o arco. E ele bateu 3 vezes e parou. Se ele tivesse batido 5, 6 vezes, 7 vezes, ele teria consumido a Síria. Nunca ele ia perder a guerra. Mas como ele bateu somente 3 vezes, 3 vitórias ele obteve. E depois disso teve a derrota. Então eles foram levados para o cativeiro. Então a Síria permaneceu e permanece até hoje. A missão que foi dada ao rei de Israel foi feita pela metade. E quantas vezes nós praticamos a mesma coisa que o rei da Síria? Porque para ele foi dado uma missão e ele não cumpriu como deveria ter feito. E para nós também é dado essa missão, como foi dado para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou lhe mostrar. E o lugar onde você andar te darei por herança. Quanto mais Abraão andasse, mais milionário ele seria. E ele saiu do conforto, porque ele já era rico. Ele saiu do conforto da sua terra, perto da sua parentela, e foi para um lugar longe. Passou por muitas dificuldades, mas em todas as dificuldades ele foi vencedor. Porque ele cumpriu a missão que Deus tinha dado a ele. Ele errou muito, mas ele permaneceu fiel até o fim. Até se cumprir a promessa que Deus tinha feito a ele, que nos alcança até hoje, porque ele foi obediente e prestou atenção no que Deus tinha dado a ele. Deus chamou a Moisés. Moisés também fez a mesma coisa que muitas das pessoas fazem, e eu também fiz. Dei desculpa que não sabia falar. E ele realmente tinha um problema, ele era gago. Ele deu desculpa, mas depois ele aceitou, porque ele viu que era o próprio Deus que falava com ele. Então ele foi e libertou
o povo hebreu, o povo de Deus, da escravidão do Egito. E muitos profetas foram chamados dessa forma: vai e faz tal coisa, e eles vão sem questionar, porque sabiam que era Deus que tinha dado a missão, e essa missão foi dada de geração em geração a todos que seguiam a Deus, até chegar a Jesus Cristo, que foi a missão perfeita. Por causa disso, até hoje nós não somos consumidos, porque foi preciso pagar um preço de morte, porque nós não tínhamos condições de cumprir a missão. Deus mais uma vez mostrou o seu amor pela sua criação. Assim como nós devemos retribuir a Deus todas as bênçãos que Ele nos tem dado com amor, coração de gratidão, sem reclamar, sem pestanejar, sem dar desculpas, visitar pessoas, orar com pessoas. Se Deus te enviar, você ali no hospital, que é pertinho de casa, Ele vai te dar o descanso. Ele vai te dar a força. Você nunca vai a um lugar que Deus enviou e voltar de mão vazia. Você nunca poderá questionar a Deus: para que fazer isso? O que eu ganho com isso? Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse desistido, nós também não existiríamos mais. Não teríamos chance nenhuma. E hoje, amanhã, começa o nosso jejum. Muitas coisas que estão escritas aí, que eu falei aqui, tudo que nós vamos fazer nesse jejum vai ser em prol de outras pessoas. Eu e minha família vamos tirar a carne vermelha e refrigerante. As coisas que mais machucam a gente. Nós somos carnívoros, né? Nós gostamos demais de refrigerantes e vai doer na gente. Mas é isso que é fazer um jejum. Eu poderia falar, mas é por causa de outras pessoas, ainda eu tenho que perdoar as pessoas que me devem. Eu já perdoei. Isso foi fácil. Difícil vai ser parar de comer churrasco, bife. Mas eu vou fazer, eu e a minha família. Nós vamos cuidar um do outro, em prol de outras pessoas. Ali até tem coisas para a gente pedir para a gente, mas nós já temos. O que mais eu quero? Nós temos tudo. Deus nos mantém, Deus nos ama, Deus nos dá a direção. Eu quero fazer isso por outras pessoas, sem pedir nada para Deus, para mim. Quero fazer. Eu quero dizer a vocês todos que o primeiro jejum de 21 dias que eu fiz na íntegra. Eu consegui ser liberto da televisão. Eu era uma pessoa viciada em televisão. Eu tinha que assistir o meu jogo, minha corrida, meu jornal. Escuro, não podia dar um pio, que eu ficava bravo. E quando eu vi
eu tinha perdido a vontade. Enjoei das coisas, não queria mais assistir, não tinha mais importância para mim. O segundo jejum que eu fiz, de 21 dias também, eu lembro que eu ganhei um carro. Era para os outros, mas eu ganhei um carro. A Gumercinda, né? Uma Kombi. O pastor ficou com vergonha de dar ele para mim. Falou, é um carro muito velho, mas a igreja ganhou, eu estou doando para você. Porque ele sabia que eu trabalhava com essas fachadas, então eu fui ver, mas a Kombi estava tão bonita, né? Aí a gente até colou um adesivo, né? Porque o pastor era Gumer, né? Gumercinda. E a gente fez tanta coisa com aquela Kombi, né? Tanta coisa. E no fim de tudo eu a vendi e não recebi. Falei, puxa, eu esqueci daquele ditado, né? A gente recebe, a gente tem que dar também. Eu dei meio na marra, o rapaz não me pagou. Sabe? Nós precisamos, nos pequenos detalhes é que Deus age em favor de outras pessoas. Ele quer te usar, mas Ele quer que você diga para Ele, eis-me aqui. Não precisa se preocupar com nada. O que você precisa levar, o que você precisa fazer, o que você precisa falar, Ele estará junto com você. Ele estará junto com você. Basta você dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Igual nós cantamos. Então no começo do culto nós falamos, Deus, eu estou aqui. Agora eu pergunto para cada um de vocês, eu gostaria que todos respondessem. Vocês têm coragem, e ousadia de dizer para Deus, eis-me aqui? Sim ou não? Aqueles que têm, levantem a mão então. Eis-me aqui? Agora todo mundo junto. Senhor, eis-me aqui. Disponível estou. Amém. Deus vai te usar ainda nesta semana. Amém?